Como igreja, nós somos chamados a criarmos ambientes propícios para a prática daquilo que cremos que o Senhor tem nos dado como igreja, que é a vida em comunidade. E Deus tem nos dado também a oportunidade de utilizarmos não apenas textos bíblicos para estudarmos sobre esta verdade, como fizemos hoje pela manhã, mas Deus também nos dá a alegria de termos cânticos que nos conduzem às verdades bíblicas sobre aquilo que Deus deseja para nós como igreja. Acabamos de cantar na íntegra Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Você pode ler na sua casa e da próxima vez que você cantar esse cântico, você vai cantar com essa convicção de que você está cantando na íntegra as Escrituras. É com muita alegria que nós estamos neste momento preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra do Senhor. Como igreja nós oramos a Deus, como igreja nós lemos a palavra do Senhor, como igreja nós entregamos também culto às nossas ofertas, nós adoramos a Deus também no momento em que nós nos abraçamos, nos cumprimentamos como povo de Deus, e agora nós glorificamos a Deus quando nós nos calamos para ouvirmos o Senhor falar. Mas Deus só fala quando a palavra dele é exposta. E nós glorificamos ao Senhor porque Ele tem nos dado a dádiva de ouvir a sua voz, domingo após domingo. Hoje não será por meu intermédio, hoje será por intermédio do querido pastor Altair, tão conhecido nosso, e agora tem estado conosco. Eu convido o pastor Altair que venha à frente, nós vamos orar com ele, e ele trará nesta noite a pregação da palavra do Senhor. Irmãos, vamos juntos fechar os nossos olhos e vamos buscar a face do nosso Deus em oração. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela obra de Cristo em nós. E é por Ele e para Ele que nós estamos reunidos aqui. Nós cremos que o Teu Espírito Santo já nos conduziu em adoração ao nome do Senhor. E este é o momento, ó Deus, que nós como Teu povo, nós almejamos, nós esperamos, nós desejamos, nós precisamos. Momento, ó Deus, em que a Tua palavra é lida, exposta, aplicada aos nossos corações. E o Senhor nos dá nesta noite a alegria de ouvirmos mais uma vez esse servo do Senhor que tem pregado a Tua palavra por tantos anos. E nesta noite cremos que será mais uma vez um instrumento nas Tuas mãos para edificar a Tua igreja. Tome o pastor Altair, sustente ele, capacite-o, ajude-o. Ó Pai, que ele seja nesta noite a boca do Senhor para falar à Tua igreja. Também nos lembramos dos nossos irmãos de outras denominações, que nesta noite também se reúnem, que eles estejam reunidos em Teu nome para a Tua glória. E que o Senhor também fale com a Tua igreja espalhada em nosso país e em outros lugares. Ó Deus de amor, sê conosco. Precisamos do Senhor. E oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, pastor. Boa noite, irmãos. Quero primeiramente agradecer ao Senhor por essa oportunidade tão preciosa que Ele nos dá por intermédio desta igreja, na pessoa do pastor Glauber, a quem tenho grande estima e amizade. E agradecer a vocês também que intercederam pela vida do meu pai. Ele veio a semana passada passar por uma consulta médica no cardiologista e dali ele saiu para a internação. Ele fez um exame, um eletro na hora, e o médico percebeu que o coração dele dava paradas. Ele falou: o senhor teve mais de 1000 paradas. Numa dessas o seu coração ou vai parar, e não voltará mais, ou parará, o senhor desmaiará, cairá, poderá ter um acidente fatal, ou dirigindo o seu veículo. Ele não queria marcar passo, mas não houve outra alternativa.
ficou internado por 8 dias. E antes de ontem, ele foi submetido a essa cirurgia, colocado um marca-passo. Ficou em casa e ontem pela manhã nós o levamos para a casa dele. Ele reside em Ubatuba. Então eu agradeço a Deus pela vida de vocês, que eu sei que o pastor Glauber praticamente todos os dias fazia contato comigo e passava que os irmãos estavam orando por ele. Grato ao Senhor, porque deu mais uma oportunidade para o meu pai crer em Cristo Jesus. Agora, meu pedido é que vocês orem para que ele, por intermédio dessa situação, ele consiga ver a boa mão do Senhor sobre a vida dele e tenha um encontro real com Cristo Jesus. Não foi acaso essa enfermidade, e um médico que não é do Senhor disse a ele: foi Deus que lhe mandou aqui. Ele olhou, caiu em prantos, mas espero que essas lágrimas sejam lágrimas de arrependimento para a glória de Deus. Irmãos, desde o tempo que estamos aqui com vocês, congregando, é visível a preocupação do pastor Glauber e da liderança da igreja no que diz respeito a ensiná-los a viver a mutualidade. É visível isso. Assim sendo, eu não poderia deixar de trazer hoje aos irmãos uma mensagem a respeito disso. Porque ele mesmo tem dito sobre a mutualidade. Eu vejo isso com grande alegria, porque esta é a essência da igreja. Igreja que não entende, não vive mutualidade, ela pode ser qualquer tipo de comunidade, mas menos igreja do Senhor. É um contrassenso, é incoerente afirmarmos ser uma igreja do Senhor sem viver tal mutualidade. Assim sendo, para que caminhemos com os irmãos, eu preciso fazer uma pergunta a você. O quanto você se esforça para viver a mutualidade cristã? É algo que você se esforça ou não? Você tem pensado sobre isso ou não? E aqui uma pergunta diretamente à liderança da igreja. Qual é a alegria de vocês? Além de Cristo Jesus, é bem verdade. Eu já estou partindo do pressuposto que os irmãos já são alegres no Senhor. Sem dúvida alguma. Mas a parte da salvação em Cristo, o que mais alegra o coração da liderança da IBA? O que mais alegra vocês? No que mais vocês estão fixando as suas preocupações, os seus olhares? Essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. Pelas igrejas as quais ele havia fundado, as igrejas às quais ele tinha passado, deixado irmãos na liderança. Ele tinha preocupação com todas as igrejas, diz ele. Ele se consumia pela igreja. E há uma das cartas que ele escreve, carta aos Filipenses, há uma cidade chamada Filipos, que tem esse nome em homenagem ao Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Essa cidade era uma cidade muito próspera. Era uma cidade mais ou menos como Taubaté, que a via, a estrada passava nela. Então a questão comercial era abundante ali na cidade de Filipos. Bem como também naquela cidade havia uma exploração de ouro, na qual Filipe II, ele explora esse metal precioso e engrandece o seu exército. Essa cidade, então, era uma colônia, então passou a ser uma colônia depois, uma colônia romana. E Filipos, a cidade e a liderança política de Filipos, queria ir muito copiar como era Roma.
Queria ser como exatamente Roma era. Daí se depreende, meus irmãos, que aqueles cidadãos também tinham uma idolatria ao imperador. Era uma cidade que ali havia muito aposentados, muito reformados militares. Havia ali muitas pessoas que aproveitavam do bem-estar da cidade. E os reformados militares aposentados iam para aquela cidade para gozar então das benesses que essa cidade lhes dava por terem trabalhado tanto tempo em prol de Roma, agora estão em Filipos. Havia uma idolatria muito grande naquela cidade. E se os irmãos olharem Atos 16, perceberão aquela mulher adivinhadora. Praticamente 3 pessoas daquela cidade tiveram realmente ali a oportunidade de ouvir sobre Cristo. Primeiro Lídia, depois o carcereiro. Olha o rol de pessoas, hein? O rol de membros lá da IBA da época. E depois essa mulher que foi confrontada pelo apóstolo Paulo. Não se sabe se ela de fato foi para a igreja, se converteu. O fato é que ela ouviu. De maneira que essa cidade então, haja vista toda essa questão política, social, o apóstolo Paulo adentra ali. E percebe após sair da cidade, ir preso, porque essa carta é uma carta da prisão, tanto como a carta aos Efésios, Colossenses e Filemão, essa é uma carta da prisão. Ele recebe a visita de um homem chamado Epafrodito, que vai visitá-lo na prisão, e leva da igreja de Filipos donativos para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebe de bom grado e agradece. Creio até que ele se emociona ao receber aqueles donativos daqueles irmãos. E ele escreve então essa carta também como gratidão àquela igreja. Apesar de ele escrever agradecendo os donativos recebidos, havia também algumas preocupações, porque Epafrodito, por certo, narrou ao apóstolo Paulo alguns acontecimentos ocorridos naquela igreja. Por exemplo, o círculo das mulheres daquela igreja, a SAF daquela igreja, tinham 2 mulheres, Evódia e Sintique, que estavam em grande desentendimento. E aquela igreja era observada por falsos mestres, atrelado também à questão de que era uma cidade idólatra, e por terem ali uma cultura de querer ser parecido com Roma, e de gozar das benesses da cidade, havia muito isolamento entre eles. Não havia ali naquela cidade, não é como a cidade de Taubaté, Tremembé, que há uma mutualidade em termos de amizade. Era cada um por si. Paulo então escreve essa carta e recebe um relato de Epafrodito. Paulo, a igreja é uma bênção. Ele elogia aquela igreja, inicia orando ao Senhor, dizendo e reconhecendo que aquela igreja era uma bênção. Mas apesar disso, ele faz algumas exortações. E ele vai no capítulo 1 tratando sobre a questão de quem era Cristo Jesus para ele, Paulo. A carta aos Filipenses, muito embora muitos teólogos afirmem ser a carta da alegria, na realidade isso tem sentido, porque o que acontece com o apóstolo Paulo é que ele expõe a alegria por causa de Cristo. E quando ele olha a alegria que ele tem em Cristo, ele observa então a comunidade. Quando ele tem a percepção de quem é Cristo, do que Jesus fez por ele, tanto é que ele fala, morrer para mim é lucro, viver é Cristo, para mim tanto faz, mas por causa de vocês, eu vou ficar aqui. Olha a preocupação. A carta então aos Filipenses é uma carta, meus irmãos, que ela está encharcada de mutualidade. Não que as demais não tenham, mas aqui é muito claro isso. Leiam na perspectiva da mutualidade que os irmãos perceberão isso.
A alegria do apóstolo Paulo, a alegria em Cristo, a alegria no Senhor. Eu fui salvo e hoje, para mim, eu tenho a consciência de que se eu morrer, eu estou com Cristo. Assim como tivemos, nessa semana, o nosso irmão, pai de Massal e Douglas, que partiu, mas partiu no Senhor. Partiu no Senhor. Paulo tinha essa convicção. É por isso que eu tenho essa alegria. E ele, ao ter a ideia nítida e a consciência dessa alegria no Senhor, ele olha a partir daí para a igreja. E ele quer o quê? Que a igreja viva a mesma coisa. A mesma coisa. Por isso essa carta está encharcada de mutualidade, de comunhão da graça. E ele vai, quando chega no verso 27 do capítulo 1, ele fala, olha, nós estamos em luta, eu estou sendo perseguido e não é diferente de vocês. Não tem nenhuma diferença entre eu e vocês. Nós somos perseguidos por causa de Cristo, mas vivei essa luta, de modo que o Senhor seja exaltado e glorificado. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Cristo significa para ele. Agora ele chega no capítulo de número 2, dos versos 1 ao 4, que é ali o âmago daquilo que ele pensa sobre a mutualidade cristã. E ele vai ter como argumento a própria pessoa de Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo o que Paulo fala? Cristo, a minha alegria nele, a partir daí eu olho para a igreja. Eu olho para a igreja. E olha como é interessante então, dada essa introdução, como fica tranquilo agora a entender o que ele quer dizer nos versos 1 a 4. Filipenses 2, 1 a 4. Diz assim então: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Viu como fica agora tranquilo? E meus irmãos, essa porção, como diz o pastor Glauber, esse recorte, tem como um ponto principal, o que Paulo está querendo chamar a atenção é, completem a minha alegria. Os irmãos estão percebendo o que o pastor Glauber tem feito com vocês? Caiu a ficha ou não ainda? Os irmãos estão percebendo o caminho que ele quer trilhar? O apóstolo Paulo, ele então, nessa mesma toada, ele diz, completem a minha alegria, completem a minha alegria. Eu não posso, então, continuar sem, primeiramente, meus irmãos, explicar o porquê que ele diz isso. Primeira coisa é que a impressão primeira que se dá é que Paulo não era um alegre, não é verdade? Puxa, para completar, então ele está incompleto no que diz respeito à alegria? Não, não é essa a ideia. Paulo, ele está muito satisfeito no Senhor. Ele fala, meus irmãos, olha que interessante, ele fala que tudo é refúgio por causa de Cristo. Eu vou confessar uma coisa para vocês, sabe qual tem sido a minha luta? É considerar tudo como refúgio por causa de Cristo, pastor Glauber. Essa tem sido a minha grande luta. Eu não sei a de vocês. Mas a luta primeira, quando nós temos um encontro com Cristo, é colocar nas prateleiras e ter a percepção do que temos, o que fazemos, e ao lado a pessoa de Cristo. Você já teve momentos que você foi no seu guarda-roupa fazer assim, um cata-tudo? Isso não presta, isso não presta, isso não presta. Ah não, isso aqui eu vou deixar. A ideia do apóstolo Paulo é, quando eu conhecer a Cristo, eu não perdi meu tempo para fazer escolhas
naquilo que eu ia deixar. Eu tirei tudo. Tudo foi para o lixo. E a palavra refúgio ali é uma palavra interessante, é esterco. É isso que vocês estão pensando mesmo. Eu não perdi tempo para ficar escolhendo aquilo que é bom, aquilo que serve, aquilo que eu posso dar. Não, ele não fez isso. Simplesmente ele conheceu a Cristo Jesus, ele chegou no guarda-roupa, no armário e falou: jogo fora. Agora tudo que vem aqui tem que ser a respeito de Cristo Jesus. Então ele não tinha problema com a alegria em Cristo Jesus. A situação que Paulo afirma é que, por conhecer esse Cristo, é tão interessante isso, que me chamou a atenção estudando esse texto. Por conhecer a Cristo, o que ele queria? Qual é a ideia dele? Que esse Cristo tivesse o mesmo impacto na igreja. Não somente no que diz respeito à salvação, mas à vida. E a vida em mutualidade. É tão impactante isso, que ele fala: é Cristo na minha vida. Veja que não é algo subjetivo, é muito objetivo isso. E por conhecer esse Cristo que me trouxe a alegria completa nele, eu quero e desejo ardentemente, arduamente, com todas as minhas forças, que a igreja também conheça esse Cristo que eu conheci da mesma forma que eu conheci. Como esse Cristo foi revelado a mim e dissipou as trevas do meu coração, a ponto de eu jogar tudo que era da minha vida fora. Era isso que eu queria que acontecesse com a igreja. Ocorre que, pela cultura e pelo coração humano, Paulo falou: isso não tem acontecido. Então, completar a alegria que Paulo afirma aqui, é a alegria de um líder que quer e deseja que Cristo seja conhecido na plenitude. E esse conhecimento na plenitude se dá por meio da mutualidade. E isso é observável, isso é notório, isso é claro, é evidente. Quando Paulo diz: completem a minha alegria, completai a minha alegria, irmãos, vivam de tal forma, de tal maneira, que seja visível, seja claro, a mutualidade entre nós. Por isso ele diz: completai a minha alegria. Por isso, liderança da igreja batista, apacentar, essa tem que ser a nossa preocupação, a preocupação dos irmãos. Completem minha alegria. É presunção, talvez? Não. Porque seria presunção pregar Cristo. Se eu tenho a alegria da salvação, se eu tenho a certeza da vida eterna e eu prego a Cristo para outros, é presunção da minha parte? Pelo contrário. Então, se Paulo diz: eu conheci a Cristo na sua plenitude, a tal ponto de me trazer uma alegria inefável, é arrogância minha querer que vocês vivam da mesma forma? É claro que não. Pelo contrário, eu estou disposto a morrer por esse Cristo. Ele diz no capítulo 1. Por isso, irmãos, aqui, faz de conta que é o pastor Glauber. Completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Pastor Marcelo alegre. Não, eu sou no Senhor. A tal ponto de que eu quero que vocês também sejam da mesma forma que eu. A tal ponto, meus irmãos, que isso seja algo que vocês também vivam. Então completem a minha alegria. Essa é a tônica do texto. Para que o apóstolo Paulo tenha este pedido para a igreja, primeiro, meus irmãos, como já vos afirmei, ele tem que ter um precedente, algo que traga base para ele falar: traga alegria a mim, igreja. Por isso que, primeiro, a mutualidade que Paulo tanto deseja, primeiro vem pela consciência das virtudes que o próprio Cristo dá
a igreja. Olha que interessante. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação, entendo aqui, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Num primeiro momento, na leitura na língua portuguesa, a impressão que fica é que Paulo está duvidando, não é verdade? Será que tem? Aqui na tradução, o tradutor, talvez, eu até creio que por conta do espaço, para não ficar uma coisa tão gigante, a ideia é, se há alguma exortação em Cristo, que eu sei que existe, se há alguma consolação de amor, que eu sei que existe, se há alguma comunhão do Espírito, que eu sei que existe, se há entranhados afetos e misericórdias, que eu sei que existe, Paulo não está duvidando, Paulo está afirmando. E num tom apenas provocativo, não chega a ser uma ironia, mas um tom provocativo. Eu recebi informações de Epafrodito que vocês vivem dessa forma. Sabe por quê? Paulo está dizendo, porque eu tenho consciência de que tudo isso vem do Senhor. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? Quando ele diz, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Ele está dizendo que Cristo, sendo o centro, Ele derramou sobre a igreja virtudes. De maneira que a mutualidade, a vida em igreja, em termos de essência, não é produzida nem por mim, nem por vocês, muito menos pela liderança da igreja. Não existe eventos. Não existe nada em ninguém que possa, meus irmãos, promover a mutualidade. Mas é uma certeza de que pode ocorrer uma mutualidade, porque as virtudes para desenvolvimento da mutualidade já foi dada em Cristo. Por isso ele fala, alguma consolação, alguma exortação em Cristo. E veja que de maneira proposital, ele começa com a exortação em Cristo, na pessoa de Cristo. De maneira que quando ele vai para a consolação, ele fala consolação de amor, porque Cristo e Deus é amor. Veja a coerência que Paulo tem. Se ele fala então alguma comunhão, então, do Espírito de quem? De Cristo. De forma que não é, meus irmãos, mutualidade, algo natural para as pessoas. Mutualidade não é algo natural. Não é algo que eu produzo com um simples papel. Vocês lembram do prefeito de uma cidade aqui próxima? Que fez um documento que era proibido as pessoas morrerem na cidade, por falta de espaço? Ele fez isso. A partir de hoje é proibido as pessoas falecerem por falta de espaço nos cemitérios. Eu estou parafraseando isso como se o pastor Glaube e a liderança fizessem um documento para que a partir de hoje nós vamos promover a mutualidade. Não há como. Não há como. Porque não é natural. Não existe, meus irmãos, possibilidade de o homem natural sem Deus promover, viver em mutualidade. Não tem como. O senhor está dizendo que não pode ter amizade? É diferente, amizade é diferente. Podemos ser amizades até sinceras. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dada hoje a aula ministrada pelo pastor Glaube, que entendemos o que é mutualidade, é ver outro crescer em Cristo. E na realidade isso, na essência, é aconselhamento bíblico. Que aconselhamento bíblico é a conversa entre duas pessoas que querem conhecer Cristo Jesus mais e melhor, para servi-lo. É isso, na essência. Então, mutualidade não pode ser produzida porque eu desejo, porque eu quero, porque eu acho legal, porque eu acho bacana. E aí me corrigiu o pastor Glaube, uma fala que eu tive certo dia. Eu falei, pastor Glaube, eu tenho uma certa facilidade de andar no meio das pessoas. Eu até brinquei, né, uma certa vez, parece, sabe aquele cachorro vira-lata que vai em todo lugar? Ele está ali, né? Mas na realidade não promove mutualidade. Eu não consigo promover mutualidade. Por mais simpático que você seja, por mais bacana que você seja, você não consegue promover mutualidade. O apóstolo Paulo está partindo desse pressuposto. Das virtudes que já foram derramadas na igreja. Meus irmãos, a igreja batista apacentar, ela já foi abençoada. Ela já foi, meus irmãos, vista com os olhos do Senhor.
e sobre vocês foi derramada a graça. É por isso que a mutualidade em Cristo, nós podemos nos exortar mutuamente em Cristo Jesus. Por isso que nós podemos, eu não vou tratar de cada parte daqui, vou deixar para uma outra oportunidade, apenas essa questão introdutória, para que os irmãos leiam a carta aos Filipenses com essa perspectiva, para trabalhar a mutualidade com base na carta aos Filipenses. Os irmãos perceberão a preocupação do apóstolo Paulo, e ao perceber isso, verão também que a questão das virtudes que o Senhor quer que tenhamos, não vem de uma natureza própria, mas vem pelo próprio Cristo. Ele derramou sobre vocês. A igreja Batista Apacentar, ela já foi agraciada com todas as virtudes possíveis para que nós, então, vivamos uma mutualidade bíblica. Não há o que inventar. Nós não precisamos fazer documentos, memorandos, ordens de serviço, ordens de operação, evento XYZ. Pode ter? Pode. Nós não vamos repetir o que o pastor Glauber falou pela manhã. Mas pode ter eventos? É claro que pode, desde que nós estejamos entendendo que aquele evento, aquela prática, aquela atividade, não é para promover mutualidade. Pelo contrário, é que nós vamos viver essa mutualidade pelas virtudes que Deus já nos deu, por meio desses eventos, por meio dessas atividades. Aí faz jus. Portanto, irmãos, o que mais que nós precisamos? Se em Cristo Jesus, pelo seu amor, pelo seu Espírito, pela sua graça e misericórdia, nos foi dado tudo, pergunto para você, meu irmão, o que falta? O que falta? O que falta para nós? O contrário também é verdadeiro. Se eu e você não conseguimos viver a mutualidade, realmente, é porque nós não estamos reconhecendo essa graça maravilhosa que o Senhor nos deu. Na outra oportunidade, vamos falar item por item, para que a gente entenda com mais profundidade. Ficou claro aqui, irmãos? Portanto, mutualidade, ela tem que ser vivida, porque já foi derramada na igreja. Agora, em Cristo, aquilo que não era natural viver, agora passa a ser. Agora deveria ser natural para nós. Deveria ser algo, meus irmãos, que nós pudéssemos nos regozijar e nos alegrar. E cada um de vocês, também com a liderança, olhar para a igreja e perceber, eu quero que vocês completem minha alegria. Nas reuniões das quartas-feiras, na escola bíblica dominical, nos cultos, nas reuniões de oração. É para nós nos ajuntarmos para uma questão social, tão somente? Não, não. É porque nós entendemos que tudo isso veio do Senhor. Eu quero gozar disso. Eu quero usufruir disso. Eu quero gozar dessa comunhão em Cristo. Eu quero ser consolado e consolar outros. Eu quero ter essa comunhão tão preciosa do Espírito. Eu quero ter afetos e misericórdia. De onde veio tudo isso? A não ser da pessoa de Cristo Jesus. Então você tem se esforçado? Depende de você. Talvez a mentalidade de eventos e atividades exatamente reside na ideia que nós podemos promover, mas não. Não podemos. Eu vejo nos domingos aquele grupo andando de bicicleta, já viu? Um enorme grupo. Eu acho bacana. Eu acho muito bacana. Eu vejo aquele pessoal tudo ali parado, tomando uma água. Bacana, legal. Mas isso o incrédulo pode fazer. Eu já fiz muito, não andar de bicicleta, mas já fiz muito. Já tive muitas comunidades que participei. Era incrédulo, não amava o Senhor. E promovia mutualidade. Por isso, mutualidade por mutualidade, todos aí fora podem ter.
Mas, de fato, a mutualidade bíblica, só a igreja. Eu quero aqui fazer uma aplicação. Você entende isso como um privilégio ou não? Você entende isso como um privilégio? Se você olhar para o lado e olhar para a igreja, há alguém aqui na igreja que você evita? Você é alguém que pratica mutualidade seletiva? Eu seleciono. Você seleciona? Não levanta a mão, por favor. Mas você seleciona. Você olha já aqui, quando você chega para estacionar, você já vê que o carro do fulano está aí? Só coincidência. Quando você olha pela porta ali, você já olha ali no som, já olha as pessoas sentadas. Quem está ali atrás. Você faz uma sondagem assim. O lugar que você senta. Você está sentado aí. Por que você senta aí? Pastor, você não quer que eu saia do lugar? Não. Tem alguma coisa errada sentar no mesmo lugar? Não, claro que não. Eu só estou te provocando. Por que você senta onde você senta? Por quê? Ali está escrito Altair, tá? Por que nós sentamos onde sentamos? Falamos com quem falamos? Sabe por quê? Porque achamos que nós somos os promotores da mutualidade. Mas não é. Não somos. Mas quando o apóstolo Paulo fala da questão de que já existe na igreja, meus irmãos, segundo lugar, é que o apóstolo Paulo, como apóstolo de Deus, ele não consegue se ver fora da mutualidade. Por isso que ele fala, completem a minha alegria. Ele não consegue se ver. Ele não consegue se enxergar. Ele não consegue observar a vida dele como servo, como salvo, como apóstolo, fora da comunhão dos santos. Ele não consegue se ver. Por isso, quando ele fala completai a minha alegria, ele está se relacionando ou direcionando essa carta a uma comunidade. E quando ele fala de modo que penseis, o verbo penseis é plural. Os professores de português, estudantes, sabem disso. Ele pensa na igreja, nas pessoas. Por isso que não existe mutualidade de uma pessoa só. Não existe mutualidade de maneira isolada. Não existe mutualidade online. Não existe. Não cabe. Não é coerente. Você pode até fazer, como tenho visto que muita gente tem feito. Até creio que as mensagens do pastor Glauber têm sido assistidas por pessoas que não participam das igrejas. É possível. E creio que haja muitas pessoas assim. Até, meus irmãos, tinha conversado com o pastor Glauber, indiquem a YouTube da igreja para as pessoas. Marquem os assuntos que o pastor tem falado, e às vezes, ao conversar com pessoas, você pode direcionar a pessoa, olha, o pastor Glauber, lá da nossa igreja, falou sobre isso, ó. Indica para ele, manda um link para ele ouvir. Mas o apóstolo Paulo, a cabeça do apóstolo Paulo, meus irmãos, é com a comunidade, porque ele diz, olha ali, mais uma vez eu quero repetir para vocês. Olha o 1:23, Filipenses 1:23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa. A ideia do apóstolo Paulo, e é que nós temos que aprender nessa noite, meus irmãos, é que qual é a preocupação que você tem com a igreja do Senhor? Você tem sido apenas um consumidor da igreja?
um consumidor de sermões? Um consumidor de estudo? Você tem aprendido de maneira intelectual? Eu louvo a Deus se vocês têm aprendido de maneira intelectual. Isso é bom, não é ruim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, para o crente, como ele o é, por causa de Cristo, e quer ir para Cristo, mas quer ficar por causa da igreja, na cabeça dele é inconcebível um crente que não ama a comunidade dos santos. E meus irmãos, se você não ama a comunidade dos santos, é porque você tem um orgulho tal orgulho, que você quer que as outras pessoas pensem como você, haja como você, se vista como você. Quem não gosta da comunidade dos santos, não gosta de viver em comunidade, principalmente aplicar a mutualidade bíblica, você é orgulhoso. Me perdoe a franqueza. Me perdoe a franqueza. Você é orgulhoso. Porque você não admite pessoas diferentes de você. Você não admite pessoas que trabalham em outros serviços que não o seu. Você não admite que as pessoas pensem diferente de você. Tenham opiniões diferentes de você. Torçam para clubes diferentes do seu. É por isso que nós nos arredamos, nós nos isolamos, por conta do meu e do seu orgulho. Por que nós selecionamos as pessoas? Qual a razão disso? Pastor, mas é algum pecado eu ter amigos mais íntimos? Claro que não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo uma seleção que você faz de maneira objetiva, intencional. Você faz isso, eu faço isso. E não tem coisa, meus irmãos, para que a gente lute na mutualidade com relação a isso. Na reunião de oração de ontem, eu olhei em volta e falei, nossa, e agora? Quem que eu vou escolher? Eu já tinha orado com o Felipe. Quando eu olhei, Felipe, vem cá, Felipe. Na hora eu falei, poxa, escolhi. Já tinha conversado com ele, batido um papo com ele, gostado dele. Cadê o Felipe? Está aí, está ali, né? Está ali o Felipe. Então, essa ideia que Paulo, ele vem e trata com a igreja do Senhor. Por isso que ele diz agora, meus irmãos, ele traz 3 imperativos. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele trata aqui de viver em unidade. Quem promove essa unidade? Eu e você? Não. É os pressupostos ali. Comunhão, consolação, entranhados afetos de misericórdia, consolação no amor. Com base nisso, nós podemos viver em unidade. Segunda coisa, verso 3. Nada passais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. É fácil, meus irmãos. O que o apóstolo Paulo aqui está tratando são 3 virtudes que, humanamente falando, é impossível. É impossível. Por isso que ele fala, Deus já derramou isso para nós, então é possível. É possível viver em unidade. Não promovê-la, porque nós já fomos unidos em Cristo. Não tem nada que façamos para promover a unidade, nós temos apenas que vivê-la. Alguma coisa que podemos para a humildade? Não, porque nós somos arrogantes por natureza. Cristo vem e nos quebra. Qual a primeira coisa que Ele faz para quebrar o nosso orgulho? A nossa salvação. Imagine, meus irmãos, sabe por que as pessoas não creem em Cristo? Porque imagine pensar ser salvo por outra pessoa que não eu. Você pensa que é fácil? Eu ser salvo por outro? Ah, você está brincando comigo, né? Não, essa questão da religiosidade, essa questão doutrinária, tem tudo a ver, é bem verdade, mas no âmago é o orgulho. Eu ser salvo por outro, algo fora de mim? Que isso, rapaz? Você está pensando o quê?
Na realidade, a essência é essa, orgulho humano. Então, humildade não é natural. Então, quando Paulo fala para vivermos em unidade, em humildade, ele está partindo do pressuposto que Jesus já derramou tudo que a igreja precisa para viver de tal forma. E a terceira coisa que ele fala, verso 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A solicitude. Eu vou fazer de tudo com zelo, para que o outro cresça em Cristo Jesus. Quero concluir, meus irmãos, que nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Eu não posso dar para você aquilo que eu não tenho. Mas entendendo isso, você começa a perceber que você já adquiriu em Cristo, não por mérito, Deus nos deu. É algo que a igreja deveria a gente viver isso, porque foi algo que Deus nos deu. Não é natural porque Ele teve que nos dar. E no momento que Ele já nos deu, nós temos que fazer o que? Apenas usufruir. E de bom grado, com alegria. Completando a alegria um do outro. Completando a alegria do pastor Glauber e da liderança da Igreja Batista Apacentar. Esse é o centro do que Paulo está dizendo. Por isso ele fala, para que nós vivamos de maneira, meus irmãos, a que levemos a cada um conhecer mais quem é o nosso Deus. Por isso que podemos, numa outra oportunidade, falar sobre exortação, comunhão, entranhados afetos de misericórdia e assim sucessivamente. Mas dada essa palavra introdutória desse texto, meus queridos irmãos, podemos fazer algumas aplicações aqui. Nós já fomos abençoados com todas as virtudes que Deus poderia dar a uma igreja local. E se nós de fato somos uma igreja local, não há nada que tenha nos faltado. Não existe. Se você pensar nesse aspecto, volte a pensar no texto. Deus já nos deu. E eu posso viver essa mutualidade. Eu posso vivê-la. Eu posso viver em comunidade porque o meu olhar em Cristo, mas de maneira vertical, é para a igreja. É a igreja, cada um de vocês, é olhando na nuca do outro, mas acima de tudo, olhando no olho do outro. É olhar. As pessoas que estão se achegando, as pessoas que estão faltando. Não é uma questão de obrigação, porque eu quero, se eu não fizer. Não, não é esse o âmago da coisa. É porque você olha para a igreja, você ama a sua igreja, você ama o povo de Deus. Assim sendo, meus irmãos, quero encerrar dizendo que, de fato, nós já fomos agraciados com todas as coisas. Por isso, liderança da Igreja Batista Apacentar, que tem pensado sobre isso, o pastor Glauber tem pregado e falado sobre isso, porque é o âmago e a essência da Igreja de Cristo Jesus. E viver em mutualidade evidencia, na prática, que de fato nós somos novas criaturas. É fácil? Não, porque meu coração ainda é pecaminoso. Mas eu tenho que lutar, praticar. Eu tenho que exercer. Por isso, faça um exercício prático. Ao terminar o culto, talvez procure uma pessoa que você nunca procurou. Nunca procurou. Eu achei absurdo quando irmãos da igreja perguntam para mim: pastor, aquela pessoa assim, 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 é membro da igreja? É. Qual que é o nome dela? Qual é o nome dela? Por incrível que pareça, existe. E não é igreja grande não, igreja média. Qual o nome dele? Qual o nome dela? Deus nos abençoe. Dê uma semana pensando nisso, nessa mutualidade, nessa graça que o apóstolo Paulo, completai a minha alegria. Senhor, que esse completar da alegria seja na vida do pastor Glauber, na vida da liderança da igreja e na vida de cada membro dela. Para que, ó Deus, essa verdade da mutualidade seja, Pai, vivida. Pai, porque nós já recebemos todas as coisas que nós poderíamos receber para que tal prática fosse real. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.